E, gente, também vamos resolver questão 7, prova aí 2000. Questão que tem sendo I, um intervalo número de reais com extremidades em A e B, com A menor que B. O número real B menos A é chamado de comprimento de I. Considera a inequação e a soma dos comprimentos dos intervalos nos quais ela é verdadeira é igual a A. Beleza. Basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fatorar isso aqui para achar as raízes, né? Achando as raízes, a gente consegue fazer um esboço do gráfico assim e ver onde que é menor que zero. Legal? Vamos lá. Primeira raiz aqui, que tá bem clara da gente ver desse polinômio aqui, ó, é x igual a zero, né? Porque se a gente fatorar isso aqui, ó, ficaria x vezes 6x a terceira, tá? Menos 6, menos 5x quadrado, tá? Menos 7x mais 4, beleza? Então a gente já vê que o x é uma raiz aqui. O zero é uma raiz, perdão. Legal. Vamos testar o 1. Nesses polinômios é sempre interessante testar o 1 e o menos 1, né? O 1 ficaria 6 menos 5 menos 7 mais 4. Isso aqui ficaria 1 menos 3 é igual a menos 2. Então 1 não é raiz. Vamos para o menos 2, para o menos 1 agora, perdão. Ficaria menos 6 menos 5 mais 7 mais 4. Que seria menos 11 mais 11, que é igual a zero. Então menos 1 é raiz. Então como é que a gente pode fatorar isso? A gente pode escrever isso aqui sendo x vezes, a gente pode tirar, já que o menos 1 é raiz, a gente pode escrever isso da seguinte forma, x menos menos 1, certo? Vezes, aí o que sobrou disso, como é que a gente acha que sobrou? A gente vai vir aqui 6x3 menos 5x2 menos 7x mais 4. Parece que a gente vai estar colocando um membro em evidência, né? Na verdade é isso mesmo, então a gente pode simplesmente dividir, certo? Pelo polinômio x mais 1, né? Que seria o x menos menos 1, que é x mais 1. Que a gente acha o restante ali. Ficaria 6x quadrado menos 6x quadrado. Que inverte sinal, né? Então, menos 6x2. Ficaria menos 11x2 menos 7x mais 4. Menos 4. Beleza. Aqui a gente teria menos 11x. Tá certo. Então, aqui 11x e inverteria o sinal de novo, ficaria mais 11x. Aqui ficaria 4x mais 4, que aqui sobraria 4, ficaria menos 4x menos 4, resto zero. Portanto, isso aqui é a nossa divisão, correto? Isso aqui sendo a nossa divisão, já vamos deixar aqui, né? Menos menos 1 é mais 1, né? Só para deixar organizado. Vezes essa expressão aqui, certo? E agora a gente quer transformá-las em raízes, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode aplicar Bhaskara aqui, ó. A gente tem que o x vai ser igual a menos b, que é 11, então menos menos 11 é 11. Raiz quadrada, 11 menos 11 quadrado é 121, menos 4 vezes 6 vezes 4. Estou dividido por 2 vezes 6, aqui dá 12. 6 vezes 4, 24 vezes 4, 96, certo? 121 menos 96 é 25, certo? E 20, a raiz quadrada de 25, 5. Legal. O que a gente já descobriu aqui? A gente descobriu que esses aqui são os valores que satisfazem essa equação aqui para zerar essa equação. Logo, a gente tem que o x ele pode ser 1 mais 5, que é 16 sobre 12, dividindo isso embaixo 4 terços, certo? E 11 menos 5, 6, dividido por 12 é 1 meio. Legal, esse aqui é o x2. Então a gente tem essas duas opções para x. O x pode ser 1 meio ou o x pode ser 1 quarto. Então vamos escrever isso aqui. Só que diferentemente do que a gente fez com x1, você tem que lembrar que ó, esse fator multiplicativo aqui no 6x2, ele vai sair para fora aqui e vai ficar 6 aqui, certo? Então o fator multiplicativo ali. Beleza. Por quê? Porque senão o termo isolado fica diferente, né? Senão o termo de maior grau, na verdade, fica diferente. Então a gente pode escrever isso aqui sendo 6, ele saindo na raiz, né? Vezes x menos 1 meio, vezes x menos 4 terços. Beleza, então a gente fatorou o nosso polinômio. Nosso polinômio pode ser escrito dessa forma aqui. E nesse caso aqui a gente tem essa raiz. A gente quer que ele seja menor que zero, certo? Menor que zero. Vamos analisar aqui. O que a gente pode fazer? Ó? Vamos traçar uma reta aqui e fazer um esboço do gráfico. Ó, a gente tem a raiz menos 1, a gente tem a raiz 0, a gente tem a raiz 1 meio, tá meio desproporcional aqui, mas não tem problema não. E a gente tem a raiz 4 terços, certo? Agora vamos fazer o esboço do gráfico. O
que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte. Quando a multiplicidade da raiz for um número ímpar, por exemplo, aqui a gente tem um fator zero, por exemplo. Mas se a gente tivesse que aqui ficasse x vezes x mais 1 e seguisse aqui, e tivesse dois fatores x, ou seja, duas vezes o número zero, a gente teria que esse fator seria uma raiz uma raiz ímpar, né? Então o que acontece? Ela seria par, na verdade. Apareceria duas vezes, certo? Então, quando a gente tem uma raiz que aparece um número par de vezes, a gente tem o seguinte: o que acontece com o gráfico? O gráfico vai tangenciar o eixo x e vai voltar. Quando o número for ímpar, igual é nesse caso aqui, ó, que é exatamente o que está nesse caso, que só aparece uma vez o x, né? Então é x elevado a 1, o gráfico vai cruzar o eixo x, certo? Então, essa é uma coisa que a gente tem que saber. Isso aqui é interessante se a gente pegar, por exemplo, na de segundo grau, ó, quando o delta é zero, a gente tem duas raízes iguais, certo? Então a gente tem, por exemplo, x1 e x2, mas o x1 é igual ao x2. Quando a gente tem um delta menor que zero numa raiz do segundo grau, menor que zero não, perdão, igual a zero numa raiz numa equação do segundo grau, certo? Então o que acontece? Essa raiz aqui, ó, tem multiplicidade 2, porque tem duas raízes iguais. E é exatamente o que acontece, ó, quando a multiplicação é 2, o gráfico tangencia o eixo x e volta, certo? Então isso aqui a gente já pode concluir. Então, o que a gente pode fazer? Vamos testar agora o que acontece com os valores menores que menos 1. Então vamos testar um número menor que menos 1. Vamos testar o menos 2, certo? O menos 2 a gente teria 6 vezes menos 2 vezes menos 2, aqui seria menos 1, certo? Aqui não importa fazer a conta aqui, você pode fazer se quiser, mas vai dar um número negativo, né? Porque o número negativo com o número negativo vai ser negativo. E aqui, novamente, um número negativo com número negativo vai ser um número negativo, certo? Então aqui a gente teria negativo com negativo é positivo, negativo com negativo é positivo, e o 6 é positivo. Então isso aqui é positivo positivo, então a gente tem que o gráfico vem vindo do lado positivo antes do menos 1. Então ele vem fazendo isso aqui, ó. O menos 1 só tem um fator que é a raiz dele, logo ele cruza o gráfico, certo? Então ele vem, cruza. O zero também, só tem um, cruza o gráfico de novo. O 1 meio, fator ímpar, cruza o gráfico de novo. 4 terços também, e fica assim. Certo? Isso aqui é um esboço do gráfico, lógico que muito provavelmente não vai ser assim exatamente, provavelmente vai ter uma curva maior aqui ou lá. Mas é só um esboço pra gente ver como é. Que a gente sabe que aqui é positivo e aqui é positivo. Aqui é negativo, e ele quer quando que isso é menor que zero. Os intervalos que ele tem que isso é menor que zero, a gente vê aqui, ó, é do 1 até o 0 e do 1 meio até o 4 terços, legal? Então, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui tudo, né? E deixar aqui só os nossos intervalos. Deixando só os intervalos aqui, ele quer saber o quê? Ele quer saber a soma dos comprimentos dos intervalos. O que é o comprimento do intervalo? É o b menos o a. Então, aqui nesse primeiro caso seria o 0 menos o menos 1. E nesse segundo caso aqui seria o 4 terços menos o 1 meio, certo? Esse aqui seria igual a 1. E esse aqui seria igual, ó, ficaria 8 menos 3 sobre 3 vezes 2, que é 6. Ficaria 5 sextos, perfeito? Então, a gente já tem esses valores aqui, ó. O primeiro intervalo vale 1 e o segundo intervalo tem tamanho 5 sextos. Legal? Então, a gente tem isso aqui. E ele quer o quê? Ele quer a soma dos comprimentos. Então, ele quer 1 mais 5 sextos, que é a mesma coisa que 11 sextos. Vamos lá no gabarito agora. A gente tem que achar a opção 11 sextos. 11 sextos é o nosso gabarito letra D. Espero que você tenha entendido. E muito obrigado pela atenção.